Viu, Zilene, agora? Então, você manda o Pix para mim. Acredito. Oito horas, vamos começar. Bom, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudos nas terças-feiras, onde nós sabemos que nós fazemos um estudo do Livro dos Espíritos e do Evangelho, né? 30 minutos para cada um. No Livro dos Espíritos, hoje nós temos Vinícius, também conhecido como aniversariante do dia, que irá falar do tema fatalidade, as perguntas 860 e 861, que é continuando o capítulo, né, que a gente já vem estudando há algumas semanas. E logo após Cádia trará para nós o Evangelho no capítulo 27, Felicidade que a prece proporciona. Meu nome é Rafael, né? Vamos dar início à nossa prece inicial. Vamos todos elevar o pensamento ao alto, agradecer a Deus e a Jesus por essa oportunidade de estarmos reunidos, mesmo que virtualmente, para mais uma noite de estudos do livro dos Espíritos do Evangelho, que nos traz informações preciosas sobre as realidades, as verdades espirituais, a conduzir com maior conhecimento. Muito obrigado. Rogo a ti, espiritualidade, intuição para nossos irmãos palestrantes na noite de hoje, para que eles possam trazer o tema e que tudo transcorra na tua mais pura e divina paz. Que assim seja. Com isso, sem mais delongas, passo a palavra para Vinícius, para que ele comece com o tema do Livro dos Espíritos. Vinícius, é com você. Obrigado, Rafael. Eu vou, só questão operacional aqui, eu vou compartilhar a tela. Aí se você puder ir admitindo as pessoas que chegarem depois, Rafael, dá o admitzinho. Ok. Porque geralmente eu faço isso, mas eu vou estar fazendo várias coisas ao mesmo tempo. Bom, eu fiz uma... Todos escutam bem? Sim. Sim. Eu fiz eu juntei alguns slides muito breves e muito poucos slides, só para a gente ver as questões que vão ser colocadas hoje. Então hoje a gente tem a fatalidade 860 a 861 na primeira parte, e na segunda parte a felicidade que a prece proporciona. São os nossos dois temas da noite de hoje. Então na 860 a gente continua seguindo, né, a discussão sobre temas relacionados a livre-arbítrio, liberdade, o uso da nossa liberdade. E hoje o tema, né, que é uma sequência de muitas questões, por sinal, o número de questões desde já dá uma demonstração da importância que o tema tem do ponto de vista da filosofia espírita, né? É um tema digamos assim, da parte filosófica, porque ele trata justamente dessas coisas mais fundamentais, da liberdade e tal. Então, 860 diz o quê? Pode o homem, pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se e reciprocamente.
pela sua vontade e por seus atos, fazer que se não deem acontecimentos que deveriam verificar-se reciprocamente. Ou seja, ele pode tanto piorar quanto ele pode melhorar, né, aquilo que seria o determinismo. Um dos temas fundamentais ao longo de toda essa sequência de capítulos é a questão do determinismo e do livre-arbítrio, se as coisas estão ou não determinadas, se pode a pessoa se livrar, se o assassinato ele está na ordem das coisas, né, no plano espiritual, ou se não está no plano espiritual. Mais ou menos esses os temas que serão discutidos, né, nessa noite. Eu vou dizer logo a resposta, que a resposta já está aqui, e aí, para não... Sempre, eu nunca consigo chegar no final, mas hoje eu vou conseguir chegar no final, porque eu vou ler as duas respostas e as duas perguntas logo no início, então não tem como o tempo acabar antes da gente ver, pelo menos, né, o que dizem as duas questões e as duas respostas. Então, a primeira, se pode, pela sua vontade e por seus atos, fazer que não se deem certos acontecimentos que deveriam estar programados para acontecer. Ou, ao contrário, podem se dar acontecimentos que não estavam programados por conta dos seus atos, né? Dos atos da pessoa. Deixar bem claro, né, do que ele está perguntando aqui. Então, pode, a resposta pode, se essa aparente mudança na ordem dos fatos tiver cabimento na sequência da vida que ele escolheu. Acresce que, para fazer o bem como lhe cumpre, pois que isso constitui o objetivo único da vida. Facultado lhe é impedir o mal, sobretudo aquele que possa concorrer para a produção de um mal maior. Então, nem todos os acontecimentos, colocando isso em palavras mais simples, e dando uma interpretação que, lógico, que não precisa ser a única interpretação, esse tipo de questões os espíritos estão dando, não é uma parábola, né, que a gente está dando várias interpretações, né, só para ficar claro, mas vamos ver o que a gente consegue extrair, né, dessa pergunta. Se pelos atos, né, daquela pessoa, ele pode piorar a ordem das coisas, ou ele pode melhorar a ordem das coisas. A gente vê isso muito claramente só analisando, eu acho que eu já falei isso para alguns, mas só analisando os títulos dos capítulos do livro Ação e Reação de André Luiz, a gente já vê que os diversos destinos que pode ter as ações do homem ao longo da sua vida. Ele pode ter débitos que são aliviados, estacionados ou piorados. Então você pode subir e melhorar a sua condição, você pode permanecer na mesma do início ao fim, ou então você pode piorar. Então, pode sair pior do que entrou, né? Você pode aumentar o número de débitos. Isso tudo depende da vontade. Então, só uma análise assim bem dos títulos dos capítulos mesmo. É lógico que se você ler o livro é muito melhor, né? E aí a gente vai ver todos os exemplos de como a lei de ação e reação ela pode se dar. Então, pelos atos atuais, a gente pode melhorar as contas, a gente pode permanecer na mesma, ainda assim você vê a presença da bondade divina, mesmo permanecendo na mesma, ou a gente pode piorar, né, as condições. Aí os 3 exemplos que são colocados lá no livro, aquele que permanece na mesma é o exemplo daquele anão, que ele é o Sabino, né? É aquele anão que ele entra no corpo e fica sonhando só com a vida passada, só com a vida anterior dele, que ele era aquele cara rico, que fidalgo lá da corte, mas que através dos seus atos só fazia
complicar a vida das pessoas, né? Ele tinha, pelos seus interesses, ele fazia aquelas tramas todas e mais se emaranhava nas próprias tramas, conquistava muitos inimigos espirituais. E naquele corpo lá, André Luiz analisa que ele está num débito estacionado, ele está livre dos seus obsessores pela bondade divina, ele está momentaneamente livre, né, das perseguições, porque naquele corpo disforme é tá tão deformado o corpo que os inimigos espirituais não conseguem perceber ou não conseguem reconhecer nele o antigo, né, inimigo, e ele tem uma espécie de débito enquanto eles esquecem que ele existe, né? Pelo menos alguns esquecem que ele existe. Ele tem uma trégua, né, na vida. Então, mas ele permanece nem se melhorando, nem piorando. Aí a gente já vê bem que o espírito é livre. Mas o que quer dizer espírito é livre? Assim, ele está encarcerado dentro de um corpo, né, dentro de uma prisão de carne e ossos. O espírito está ali. Como é que ele pode ser livre? Ele é livre para pensar, ele é livre naquilo que compete, né, ao espírito. Então a sua moralidade, ela é livre, ela poderia se melhorar mesmo estando preso, mesmo estando, né, enjaulado num corpo de carne, sem que não fala, que não ouve e que não vê, uma verdadeira prisão assim para a alma, mas ele é livre para pensar o que ele bem entende. Então ele continua pensando na mesma sintonia que sempre pensou nas existências anteriores, débito estacionado. Mas aí você pode fazer um contraponto. E aquele outro caso que Chico conta, né, de uma... ele diz assim que tinha uma menina uma mulher, né, que casa, tem filhos, vida feliz, aí de repente descobre, naqueles tempos antigos, né, 1920, 1930, por aqueles lados, que tem hanseníase, e a família abandona. E ela vai morar na mata, né, vai morar lá no meio do mato, numa cabana, mal tem uma cama para dormir, passa fome, passa sede, né, passa frio. E ela passa os dias assim deitada e doente, né, contrai uma doença. Aí de repente escuta, né, algumas pessoas que estão lá fora. E que será daquela velha bruxa, né, que mora na cabana? Será que ela já morreu? Aí eu não escuto nada. Vamos tocar fogo na cabana. Aí dois homens vai joga óleo na cabana e começa a tocar fogo. E ela pensando, né, pensando assim no sofrimento, o que eu fiz para merecer isso? De repente tem uma visão. E se via, né, naquela época lá da Espanha antiga, na época da Inquisição Espanhola, e ela mandando o próprio irmão, né, mandando a Inquisição condenar o próprio irmão para poder ficar com os bens e lógico que morre lá o irmão ou a irmã, não me lembro agora, no familiar, e ela fazia isso, né, para conquistar, né, as posses, né, alheias, né, da família ou de quem fosse, denunciando, né, para a Santa Inquisição. Aí ela retorna, né, e aí lembra dessa... Tá lá pegando fogo, aí de repente ela se solta da carne e vem aquele espírito amigo, né, retirar ela dali, e ela compreende, assim, né, que... ou pelo menos percebe, né, que ali existia uma justiça que ela mesma tinha pedido aquela prova, mas que eram os últimos resquícios antes de passar para planos superiores, né? Então, dependendo, né, existe uma lei de ação e de reação, que seria a justiça divina,
mas que dependendo, né, dessa essa liberdade do espírito, que é a liberdade interior, né, do espírito, a gente pode sempre melhorar as próprias contas, a gente pode estacionar, ou a gente pode piorar as próprias contas, como é o caso, né, no livro Ação e Reação. O caso de piora é aquela mulher que está grávida e tal, aí vem a mãe, tenta, não vá para a festa, minha filha, não, não, mas eu vou, porque quero curtir a vida. Não, mas você está grávida e tal. Ela vai assim mesmo e termina, apesar de todo o esforço dos espíritos, termina piorando, né, as próprias contas. Ou o caso dos abortos e tal. Estava tudo planejado, mas terminou recaindo em maus maiores, às vezes. Mais débitos, né, ao invés de melhorar as contas, né, termina piorando as contas. Então, sim, a gente tem liberdade para melhorar, estacionar ou piorar as próprias contas. Não existe determinismo nesse sentido, né? A gente tem o livre-arbítrio. Acho que esse é o resumo da 860. E a 861, ela vai dizer assim: ao escolher a sua existência, o espírito daquele que comete um assassínio sabia que viria a ser assassino. Que comete um assassínio sabia que viria a ser assassinado. Acho que está errado aqui. Viria a ser assassinado. Eu posso conferir aqui no Livro dos Espíritos, mas não está fazendo muito sentido a pergunta. Então, a escolher Não, a sua... tá certo, Vinícius. Tá ser certo. Acho que é assassino mesmo. viria... Quem cometer um assassínio ou um assassinato, né? Ele sabia que viria a ser um assassino, entendeu? É essa a viria a pergunta. ser assassino. Não, bom, tá. Se faz sentido, ok. Não, escolhendo uma vida de lutas, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará. Entendi agora, Kátia. Faz sentido. Então, não, escolhendo uma vida de luta, sabe que terá ensejo de matar um de seus semelhantes, mas não sabe se o fará, visto que ao crime precederá quase sempre de sua parte a deliberação de praticá-la. Ora, aquele que delibera sobre uma coisa é sempre livre de fazê-la ou não. Se soubesse previamente que, como homem, teria que cometer um crime, o espírito estaria a isso predestinado. Ficai, porém, sabendo que a ninguém há predestinado ao crime, e que todo crime, como qualquer outro ato, resulta sempre da vontade, né, e do livre-arbítrio. Então ninguém está predestinado, né, ao mal, mesmo tendo o fato de ter cometido um erro não significa que ele vai cometer o mesmo ou que volta, né, a ser assassino, só pelo simples fato. Agora a respeito disso, me recordo assim, uma passagem que passa bastante despercebida num dos livros de André Luiz, que conta a história de Marcela e o esposo. O esposo é aquele, né, que tem duas amantes na vida anterior e que nessa vida ele tem duas filhas que ele adora e tem um menino que ele odeia, o filho, né? O menino que ele odeia era um inimigo na vida anterior. E as duas filhas que ele adora eram as amantes da vida anterior. E ele tem assim um plano, e André Luiz vê todo o plano na frente dele, que era assassinar a esposa, mas que na hora H, né, os espíritos, não, ele viu que ele estava com a arma na mão, ele entra no quarto assim, né, parece aqueles filmes de suspense, com a arma na mão, aí os espíritos vê, aí de repente fazem o quê? Tira o menino, ou tira uma das meninas, agora eu não lembro, mas tira um dos filhos, né, do corpo, assim, faz o... e mostra a cena
De repente, o menino acorda desesperado, como se tivesse um pesadelo, e a mulher assustada assim com os gritos da criança, olha e flagra o esposo com a arma na mão. Então aí ela, achando que ele ia se matar, disse: meu esposo querido, não se mate, eu dou a separação para você, eu dou o divórcio a você. Mas o que ele queria mesmo era assassinar a esposa, coitado. Bom, mas o comentário de André Luiz sobre a cena que é interessante, que na roda das reencarnações, o espírito que não fez nada para melhorar as próprias contas, que não fez nada para melhorar, duas coisas ele podia fazer. Na verdade, duas coisas cada um de nós podemos fazer para não ter o ímpeto, não retornar, né, quando colocado na mesma situação, não ter a ação feita aqueles ratos que sempre leva o choquinho, vai pegar comida, leva choque, vai pegar comida, leva choque. Então é essa ação que como é que a gente chama isso? Condicionada, né? Esse condicionamento, o espírito às vezes tem também. Quando colocado na mesma situação, muitas vezes o suicida ele tem o ímpeto, tem o desejo de se suicidar quando colocado exatamente naquela situação. Então, aquele que perdeu a visão e se suicida, se ele perder novamente a visão, ele vai ter não é a vontade, mas assim, ele vai ser impelido, né, de certa forma, né, a buscar aquela deliberação equivocada, novamente, né, por condicionamento. E André Luiz diz assim, na verdade o mentor de André Luiz vai dizer assim, se o espírito não faz nada, em termos de estudo, para melhorar o conhecimento sobre as coisas do mundo espiritual, e não faz nada, em termos de caridade, para melhorar os sentimentos, ele termina recaindo nas mesmos erros, numa espécie de ciclo, né, vicioso das reencarnações. E aí a gente assiste, muitas vezes, espíritos se suicidarem, várias reencarnações, né, seguidas, né, às vezes 6, 7 reencarnações seguidas. Por quê? Porque quando colocado naquela mesma situação, termina recaindo, tem a vontade de recair naqueles mesmos erros. O que a gente precisa fazer? Se libertar através do estudo e através do trabalho no bem. E isso é a verdadeira vacina contra, né, esse ciclo de erros sucessivos. Bom, essa questão de escolhas, né, e o que a bondade divina, ela sempre espera o melhor. Isso remete a uma mensagem de Emmanuel, que ele comenta a passagem que Judas chega para denunciar Jesus. E o comentário de Emmanuel é em cima do amigo, a que vieste. Essa frase, amigo, a que vieste, que Jesus diz a Judas. Então Emmanuel vai dizer que naquele momento, né, o seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até o derradeiro instante. Ninguém tinha dúvida que Jesus tinha completa noção, conhecimento do que iria se dar, né, naquela noite. Né? Ele já sabia dos planos de Judas, já sabia de tudo. Inclusive ele fala isso quando tem a última ceia, né, ele vai falar que alguém vai me trair e tudo mais. Ele já expõe até ao próprio. Mas mesmo assim, mesmo sabendo, ele ainda dá uma chance do livre-arbítrio, né, de mudar completamente a história do Evangelho. Até o último minuto, né, a bondade divina
ela chama ao bem, chama a escolha, né, as escolhas melhores. Embora notasses Judas em companhia dos guardas, quando ele vê Judas, os guardas estão do lado. Embora notasse Judas na companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não recomenda a posteridade com acusações ou conceitos menos dignos, porque podia, seu traidor, né? Nada disso. E nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora, até o último minuto das experiências terrestres, ainda que ao término da derradeira oportunidade nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Então a lição, parece que cada palavra, né, que Jesus colocava, ele guarda, né, uma lição preciosa. Então, esse amigo a que viestes, né, uma oportunidade de escolha, uma oportunidade de Judas exercer o livre-arbítrio e escolher e mudar, né, completamente o destino o que seria, né, o destino do Evangelho. Então o mal, ele está aí, mas a gente pode, o mal é colocado como sendo, né, essa intervenção indébita, né, na harmonia divina. No Consolador, Emmanuel coloca o mal como sendo uma intervenção indébita. Então, a gente pode escolher sempre, ou a gente coloca Deus no centro, ou a gente coloca a gente no centro. E toda vez que as nossas escolhas, elas são tisnadas, assim, elas são marcadas com as tintas do egoísmo ou da vaidade, ou seja, do interesse pessoal, e que a gente, se a gente parar para analisar muitos dos acontecimentos desastrosos, assim, que a gente vê na TV, elas têm as tintas, assim, do interesse pessoal, que é o grande mal, né, da humanidade, o egoísmo, o orgulho, esse interesse pessoal. A gente vai vendo que a gente vai criando intervenções indébitas nessa harmonia divina. E essas intervenções, né, que constituem, né, o verdadeiro mal, a gente vai precisar resgate, né? Vai ter que recompor os laços dessa harmonia divina, ou seja, o espírito vai ter que trabalhar para desfazer todo o mal que fez, a desarmonia. Esse é o resgate. E quando Jesus diz que sobre a necessidade do assassino, só para concluir aqui, a gente lembra, né, aquelas célebres palavras, né, de Jesus a André depois de Nicodemos. Nicodemos sai naquela passagem lá de está em Boa Nova. Então Nicodemos vai embora sem entender nada. Fica o André, né, e tem uma hora que André começa a perguntar sobre essa questão. Sim, mas toda vez que houver o mal, toda vez que houver o erro, será que alguém vai ter que vir e tomar toda vez que tiver um assassino, alguém vai ter que ser assassinado? É isso? É assim que... Porque a gente vê gente em corpos aleijados, e aí Jesus está explicando o mecanismo da reencarnação, das provas e dessa questão de desfazer, né, o mal. Aí Jesus pergunta, como você entende a lei de Moisés? Imediatamente Tiago diz, olho por olho, dente por dente. E Jesus conclui assim dizendo, também tu, Tiago, está procedendo como a Nicodemos, como todos os homens, têm raciocinado, mas não têm sentido. Não poderastes que, acima do não adulterarás, acima do não cobiçarás, tem uma lei,
tem o amar a Deus acima de todas as coisas. Então, como é que alguém poderá amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? Aborrecer a obra é, nas palavras de Emmanuel, é uma intervenção indébita na harmonia divina. Então, aborrecer a obra do Pai. Contudo, não estranho a exiguidade da sua visão, porque, como sempre, as criaturas têm investigado as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio e organizaram a justiça com o edifício mais alto do idealismo humano. Mas Jesus, entretanto, coloca o amor acima da justiça do mundo e tem ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados. Se a gente se prende à lei de Talião, a gente tem que reconhecer que onde existe um assassino, haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Mas com a lei de amor, compreendemos que verdugo e vítima são dois irmãos, filhos do mesmo pai, e que basta que sintam isso para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. E com essas palavras, a gente conclui. Obrigado a todos. A gente aqui agradece, Vinícius, pelas suas colocações muito boas. Nos trouxe boas reflexões, com certeza. Vou passar a palavra já para a Kátia, para que ela dê início à sua exposição. Kátia, com você. Então, meus irmãos e minhas irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo possa permanecer conosco nessa noite estrelada, depois de tantas noites chuvosas. E é assim que é a vida. Sempre depois da chuva vai vir a bonança. Depois da tempestade, a calmaria. E hoje eu vou falar sobre 7 Instruções dos Espíritos. O capítulo 27 é Pedi e obtereis. Fala todo ele sobre a oração, sobre a prece. E no último item, Instrução dos Espíritos, item 23, a alegria da prece. E em outras traduções, como a que foi anotada na chamada para essa reunião, existe a felicidade da prece. Então, o que é felicidade e o que é alegria? Vamos refletir, Alegria seria aquela coisa que a gente sente, assim, de repente vem e toma a gente. E pode ser momentânea. Mas quando ela é uma coisa perene, que não é uma coisa... É como a diferença de paixão para amor, vamos dizer assim. A paixão, ela toma a gente, ela de uma forma avassaladora, mas ela também passa, muitas vezes, com a mesma rapidez, com a mesma... a coisa assim, repentina. Poxa, eu acordei hoje sem sentir mais aquilo tudo, Mas quando resta alguma coisa, aquela coisa que está ali, aquele sentimento que subsidia, a relação, as relações humanas como um todo, quando não é uma paixão por coisas materiais, mas por alguém, mas que realmente a gente procurou conhecer bem aquele alguém, saber dos seus defeitos, e mesmo assim continua gostando, continua querendo, e aquela pessoa também, então a gente vai viver aí naquela atmosfera de amor. Mesmo quando a outra pessoa não retribui, mas a gente vai viver na atmosfera de algo que é realmente mais perene, é mais palpável, no sentido espiritual. É uma coisa que nos gratifica, só de sentir, sem querer retribuição, sem misturar com algumas coisas passageiras. Então, a mesma coisa a gente pode comparar, parecido a alegria com a felicidade. Então, a alegria, às vezes, é aquela euforia, aquela coisa de momento. A gente sente alegria quando recebe uma visita de alguém que a gente ama, e isso é uma alegria sublime, A gente sente uma alegria quando alguém se recupera, alguém que está enfermo, quando tem um diagnóstico positivo e não negativo, de alguma coisa. Então, é uma alegria, é aquela coisa que vem. Agora, felicidade é um estado mais em harmonia com a paz. Então, a pessoa está em paz, ela está feliz, ela está sentindo aquele bem-estar que perdura, que subsidia as outras coisas. Mesmo que aconteçam movimentos, que tenhamos momentos de alegria, momentos de tristeza, momentos de temor, mas aquela paz, ela está ali.
ela está na nossa base da pirâmide, ajudando a nos sustentar. Então, essa felicidade, né, que eu acredito que seria a tradução melhor mesmo para esse texto, é a felicidade da prece. Vamos ver como é curtinho, eu gosto de ler na íntegra para poder a gente comentar. Veja só como é lindo. Eu chamo esse texto, certo, de o arremate poético desse capítulo, porque foi muito poético. O nosso irmão Santo Agostinho, em Paris, 1861, escreveu uma coisa assim altamente poética. Vinde, vós que quereis crer. Os espíritos celestes acorrem e vêm nos anunciar grandes coisas. Deus, meus filhos, abre seus tesouros para vos dar todos os seus benefícios. Homens incrédulos, se soubesses quanto a fé faz bem ao coração e leva a alma ao arrependimento e à prece. A prece, como são tocantes as palavras que saem da boca que ora. A prece é um orvalho divino que destrói o amor, destrói o maior calor das paixões. Filha primogênita da fé, ela nos conduz ao caminho que leva a Deus. No recolhimento e na solidão estás com Deus. Para vós não há mais mistérios, eles se vos revelam. Apóstolos do pensamento, para vós é a vida. Vossa alma se desliga da matéria e rola nesses mundos infinitos e etéreos que os pobres humanos desconhecem. Marchai, marchai nos caminhos da prece e ouvireis a voz dos anjos. Que harmonia! Não mais os ruídos confusos e a entonação aguda da terra. São as liras dos arcanjos, a voz doce e suave dos serafins, mais leves que as brisas da manhã, quando brincam nas folhagens dos vossos grandes bosques. Em que delícias caminhareis! Vossa linguagem não poderá definir essa felicidade. Tanto entrará por todos os poros, tanto a fonte na qual bebe, orando, é viva e refrescante. Doces vozes, embriagadores perfumes que a alma ouve e saboreia quando se lança a essas esferas desconhecidas e habitadas pela prece. Sem mistura de desejos carnais, todas as aspirações são divinas. E vós também orai com o Cristo, levando sua cruz do Gólgota ao Calvário. Levai a vossa cruz e sentireis as doces emoções que passavam em sua alma, embora carregado de um madeiro infamante. Ele ia morrer, mas para viver a vida celestial na morada de seu Pai. Então, nós vemos aqui assim vários elementos poéticos, né? Várias imagens, várias metáforas, comparações que se faz com o paraíso, quando nós estamos em estado de prece. A gente se eleva e tem tudo a ver com a fé. Então, veja só. Ele fala uma coisa linda, né? Os espíritos celestes ocorrem e vêm nos anunciar grandes coisas. Ele primeiro fala da doutrina espírita em si, que aquilo ali é um momento magnânimo da humanidade. Ele vem dizendo que é um momento muito especial, em que os espíritos tiveram a permissão, em que foi chegada a hora deles nos revelarem grandes coisas, coisas que iriam nos ajudar, como nosso irmão Vinícius falou, né? Que a gente precisa adquirir conhecimento e trabalhar no bem, para poder a gente sair, né, dessa vibração que possa nos levar a escolhas negativas, no momento em que a gente estiver utilizando o nosso livre-arbítrio, né, para fazer uma escolha, a gente vai fazer escolhas positivas, se a gente tiver esse embasamento do conhecimento e se a gente estiver afeito à prática do bem. Isso nos leva a uma reflexão também sobre essa questão da felicidade. Quando a gente estudou o assunto, né, a felicidade não é deste mundo, nós vimos que existem várias indicações
de que a felicidade não é deste mundo, mas pode ser encontrada enquanto nós estamos aqui, encarnados ou desencarnados, nessa atmosfera deste mundo, sim. Basta que a gente se eleve deste mundo para os mundos felizes através de coisas sublimes, de coisas que nos trazem, né, de ações que nos trazem benefício espiritual, que nos fazem bem à alma, o bem-estar que não é trazido por certas coisas onde a gente pensa que vai encontrar felicidade. Então, uma delas é a prece. A prece viabiliza a abertura desse caminho, para que a gente chegue, sim, ao estado de felicidade, que é o estado de paz, de tranquilidade de consciência. A consciência do dever cumprido ou de que, pelo menos, nós estamos a caminho sem fazer mais débitos do que aqueles que a gente trouxe para tentar resgatar pelo menos alguns, como o nosso irmão Vinícius também falou. Mais uma vez, a gente vê uma ligação, né, do que a gente vai falar, tanto um palestrante não, né, que eu não sou conversante, então, tanto o palestrante anterior como a conversante aqui, né, existe uma ligação, porque a espiritualidade, ela trata de fazer essa ligação. Essa conexão se chama sintonia. Na física quântica se estuda isso. A física quântica ela não é aceita por muitos físicos, né, ortodoxos, tradicionais, né, daquela coisa mais palpável, mais calculável, né? Mas ela vem nos trazer um conhecimento maravilhoso e que é religioso, e que a gente pode e deve estudar também, e até indicar para as pessoas que não creem em espíritos, em nada além da matéria, não creem em Deus. Mas se ela for pelo campo da física, ela vai encontrar tudo isso. Ela vai encontrar esse conforto para a alma, porque a alma fica irrequieta. Nós viemos de várias encarnações, nós viemos do mundo espiritual e a ele vamos retornar. E nós, durante o sono, nos desligamos do corpo e vamos nos encontrar com irmãos do mundo espiritual. Vamos fazer certas coisas no mundo espiritual. Quando a gente retorna, aí a gente fica achando que foi um sonho, muitas vezes um sonho cortado, mas a gente se emancipou, porque isso é o natural, a gente procurar se libertar desse corpo um pouco denso, pesado para a gente. Por mais que a gente ainda esteja inferiorizados, mas a gente sente que esse corpo é mais denso, é mais pesado do que quando nós estamos no estado de libertação dele, mesmo que seja uma libertação momentânea, para depois retomar a nossa existência. E a gente precisa tratar dessa existência com muito carinho, com muito cuidado, porque é uma oportunidade maravilhosa e única. Única, sim, agora. Não que só tenhamos essa existência, né? Nós sabemos que ainda vamos ter assim, uma infinidade de existências e já tivemos para trás outras tantas. Mas o hoje é uma oportunidade única que a gente precisa aproveitar. E a prece, ela nos ajuda a gente se centrar e a gente entrar em conexão com bons espíritos, inclusive com aqueles que tomaram a gente como afiliados, né, como pessoas que eles vão ajudar. Agora, ajudar orientando. A gente vem estudando no Livro dos Espíritos que o nosso livre-arbítrio ele é sempre respeitado. Então, esses irmãos eles vão nos ajudar, nos dando conselho, nos mostrando alguma coisa que a gente precisaria ver ali. Agora, se a gente, mesmo assim, fizer vista grossa, aí a gente já usou o nosso livre-arbítrio e não alcançou aquilo. E, às vezes, eles ainda tentam de novo, ainda tentam mostrar de outra forma, em outra ocasião, para que a gente se atente para aquela necessidade, para aquela promessa que a gente fez a nós mesmos antes de reencarnarmos, no nosso planejamento reencarnatório. Então, a prece ela nos ajuda a gente a sintonizar com esses irmãos que vão nos recordar tudo isso, né? A que viemos? O que é que a gente veio fazer aqui de mais urgente? O que foi mais necessário para que a gente colocasse no nosso planejamento reencarnatório, junto com esses espíritos superiores, esses espíritos amigos que querem o nosso bem. E ali está envolvido um monte de gente. Então, quando a gente deixa de fazer nossa parte, é feito um relógio, né? Se parar uma partezinha só, que seja uma roldana daquelas, aí o relógio para. Muitas vezes, a nossa inércia, a nossa falta de atividade, de arregaçar as mangas, sabe? E trabalhar, a nossa falta de fé, falta de coragem, a nossa vitimização e tantas outras coisas que a gente coloca
de empecilho na nossa vida e tenta justificar isso tudo, faz com que a gente prejudique também o planejamento reencarnatório dos outros. E isso é importantíssimo, a gente não pode. Imagine quando a gente faz o que o nosso irmão Vinícius também comentou hoje, que é a questão do assassinato, né? De fazer intervenções seríssimas na vida do outro. Pronto, aí é que a gente se complica mesmo. Porque aquele emaranhado que a gente já veio para solucionar alguma coisa, para desatar alguns nós, a gente vai dar mais nó cego naquilo ali. E complicar mais ainda a nossa vida. Então, o nosso irmão Agostinho, né, nessa linguagem dele poética, ele vem dizer da grande oportunidade que nós temos na mão, que é de termos esse conhecimento. E com esse conhecimento, a gente vai partir para praticar algumas coisas, embora a gente ainda não tenha internalizado. Nós estamos aprendendo. Nós somos aprendizes. E a gente precisa pôr em prática, porque alguma coisa já dá para a gente pôr. A gente também não pode arrumar desculpa para a gente. Eu sou tão pequenininho, né? Mas nós podemos ser instrumentos de Deus ou instrumentos de irmãos que ainda são tão ignorantes ou mais do que a gente. É questão de escolha. A gente pode ser instrumento de Deus na medida em que a gente colabora para aquilo que realmente precisa acontecer ali, que o outro necessita e merece, chegou a hora de acontecer com ele, e a gente é instrumento somente para levar aquilo ali. Porque Deus assim determinou, através dos bons espíritos que trabalham na sua obra, que são co-criadores, que realmente têm essa consciência daquilo que fazem e que devem fazer, e fazem realmente o que devem. Enquanto que a gente agora que está sabendo notícia dessas coisas, e mesmo assim ainda insistimos muitas vezes em fazer aquilo que a gente sabe que não deve, mas a gente às vezes insiste. Então, veja só, os espíritos celestes estão chamando a gente. E sobre a prece, para arrematar esse capítulo, ele fala primeiramente da fé, né, que faz bem ao coração, nos eleva e promove o arrependimento. Aí eu me lembrei dessa parte aqui quando o nosso irmão falou em Judas. Né? Talvez tivesse acontecido a mesma coisa com Jesus, se Judas não tivesse dado beijo nele, não tivesse apontado ele como sendo o Messias que deveria ser preso naquela noite. Talvez até eles tivessem notado, né, os soldados, por tudo aquilo, até por esse diálogo de Jesus com ele, que era Jesus ali. Né? E prenderiam ele. Mas ele tentou ali, acima de tudo, libertar Judas dessa coisa chamada arrependimento. É uma tristeza, né? No livro Senzala, eu já comentei aqui, que é um livro psicografado, também existe esse comentário, né? Viver bem é viver de tal forma que você não faça nada que te cause arrependimento, que te dê uma dor na consciência. Então, viver bem é isso. Porque você vai se arrepender do que fez e também do que não fez na hora que era para fazer alguma coisa. Então, a nossa inércia, a nossa falta de atividade também pode ser um motivo de arrependimento. Se a gente ficar em cima do muro e não fizer nada, quando a gente sabe que nós poderíamos fazer alguma coisa para amenizar a dor do outro, o sofrimento, né? Nós realmente precisamos ter essa consciência. Gente, a prece, né, ela está assim, ó, associada à fé. A gente até associa mesmo, né, nessa questão das romarias, das promessas. Então, a fé que eu tenho de que aquilo vai acontecer, de que as coisas vão mudar, de que a cura vai se dar, ela está associada às preces também que eu faço, aquelas orações. Então, a gente aprendeu no decorrer desse capítulo que a oração ela precisa ser sentida. Deixa eu só pedir ajuda aqui, gente, que eu vou colocar... Desculpa, gente, porque realmente vai cair a bateria. E ela tinha bastante, é porque está caindo muito rápido. Aí eu vou ligar aqui. Pronto. Está tudo certo agora. Obrigada, meu amor. Obrigada, meu amor. Era aquele. Tá bom. Tá ótimo.
Pronto, gente. Vamos continuar aqui nossa conversa. Perdão aí, viu? Eu acho que ele está com problema, porque ele estava carregado. E agora está com 15%, então eu estou com medo que a bateria vai embora. Desculpa. Tá. Então, é só para dizer, né, que a prece, ela está, assim, relacionada à fé. Isso durante toda a vida espiritualizada, né, mesmo que pouco espiritualizada no princípio, das pessoas em si, da humanidade, né, das comunidades como um todo, toda a comunidade. Tem até um livrinho que eu tive acesso na universidade, que era assim, religiosidade e mito. Não, mitos e religiosidade. Muito interessante, ele é fininho, sabe? Mas é muito interessante, porque ele fala dessa coisa que existe dentro da gente desde sempre, né? Da gente saber que existe uma vida além da vida material, que existe alguma coisa após, né? E é interessante como sempre tudo isso esteve ligado à prece, ou não era chamada de prece, nem de oração, mas era uma concentração no mais alto, que nos elevava, que nos levava a sentir algo dentro de nós diferente. Era um êxtase, era alguma coisa que nos fazia realmente nos elevarmos a uma coisa diferente desse mundo material. Que, às vezes, os seres chamados primitivos, né? A gente, quando estava ainda naquela fase, a gente não sabia definir. Mas era um bem-estar, era algo assim que nos fazia transportar para outro lugar. Então, a prece ela não precisa ser falada, não precisa ser, se for falada, não precisa ser muito dita, muitas palavras, não precisa se ter uma postura exterior diferente daquela que a gente tem, porque a postura da prece é uma postura interior, é uma postura que a gente deve manter com a gente mesmo. Então, eu assisti de Haroldo Dutra um comentário que eu vou postar depois, né, no Amigos Espíritas, vou postar nos grupos da fé, porque foi muito interessante, que falava justamente dessa questão da interiorização, quando Jesus disse para a gente se recolher no nosso aposento para fazer prece, que era o nosso aposento interior, que não era somente a gente se recolher em algum lugar tranquilo, a gente procurar um lugar no silêncio absoluto, mas que esse silêncio fosse feito em nós. E que a gente ali não se preocupasse em fazer alguma coisa, em falar alguma coisa, mas sim em sentir e em ser. Porque quando a gente sente, quando a gente e nós vemos isso nitidamente nas vibrações que são feitas, né, para outras pessoas, a gente se transporta para ali. E a gente doa, não só os fluidos vitais, mas a gente doa energia de amor, de sentimento. E isso é uma prece. Quando a gente realmente deseja algo para alguém, a gente já está transportando aqueles fluidos, equivalentes aos fluidos também de uma prece muito sentida, que seja falada, mas que seja, acima de tudo, sentida em cada uma de suas palavras. Então, o caminho que nos leva a Deus, né? Ele vem falando nesse texto, esse recolhimento no nosso íntimo, é um caminho que nos leva a Deus. E nós aprendemos também no Livro dos Espíritos que Deus está presente na nossa vida através de suas leis imutáveis, eternas, como Ele. E essas leis, onde é que estão? Segundo o Livro dos Espíritos, na nossa consciência. Então, quando a gente está com Deus, né? Quando a gente busca caminhos para ir a Deus, a gente, na verdade, está indo para a própria consciência, para o próprio íntimo. Então, esse trabalho que o próprio Santo Agostinho também falou que era importante, do conhece-te a ti mesmo, que já vem de lá, né? De lá dos oráculos, lá de trás, né? De Sócrates. Essa ideia que ele disse que era importantíssimo a gente fazer essas revisões sobre a gente mesmo, também a gente está ali vasculhando para encontrar em nós esse ser divino. E a prece nos ajuda nessa sintonia com a gente, para que a gente realmente se torne um só com Deus, com o divino que habita em nós. Por isso que se diz desde a Gênese, né? Que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, quer dizer, a imagem é o reflexo. Nesse sentido de nós partirmos para, à medida em que encontramos essa consciência, quando somos seres humanos,
a gente começar a ter o livre-arbítrio e cada vez mais, né? E tendo essa liberdade, na medida que nós temos essa consciência e vamos adquirindo, para que a gente a utilize para sermos um dia co-criadores com Deus. Por enquanto, somos co-criadores com Deus, mas de uma maneira mais inconsciente. Quando a gente adquire a consciência, a gente pode, cada vez mais, também nos tornarmos co-criadores dessa forma, realmente querendo ajudar na obra de Deus, nessa harmonia, para que ela continue. Toda vez que a gente transgride essa harmonia, como nosso irmão também falou nesse aspecto, nós estamos indo de encontro às leis de Deus. E a gente vai ter as consequências disso, porque isso tudo vai se abater contra nós, porque a gente está indo contra si mesmos. Toda vez que a gente transgride alguma lei divina, a gente está transgredindo o nosso próprio ser, o nosso próprio eu. E é muito importante que a gente sempre lembre disso. Então, só para encerrar, né, tem pouco tempo, 5 minutos, nesse livro aqui, Justiça Divina, de Chico Xavier, né, aliás, que Chico Xavier psicografou, e o escritor é Emmanuel, né, que nosso irmão também citou, ele vem falando, é uma leitura muito bonita, que vem dizendo assim: ora e serve, capítulo 39. Afirmas que o progresso, exprimindo felicidade e aprimoramento, é o porto a que te destinas no mar da experiência terrestre. Mas, se cultivas sinceridade e decisão contigo mesmo, abraça o trabalho e a prece como sendo a embarcação e a bússola do caminho. Rochedos te impedirão, rochedos de incompreensão escondem-se traiçoeiros sob a crista das ondas, ameaçando-te a rota. A prece, no entanto, ora e serve. A prece ilumina, o trabalho liberta. Monstros do precipício surgem à tona, inclinando-te à perturbação e ao sossobro. Contudo, ora e serve. A prece guia, o trabalho defende. Tempestades de aflição aparecem de chofre, vergastando-te o refúgio. Desculpa, viu, gente? É que esse óculos está horrível. Entretanto, ora e serve. A prece reanima, o trabalho restaura. Companheiros queridos que te suavizam as agruras das marchas, desembarcam nas ilhas de enganoso descanso, deixando-te as mãos sob multiplicados encargos. Todavia, ora e serve, a prece consola, o trabalho sustenta. Em todos os problemas e circunstâncias que te pareçam superar o quadro das próprias forças, ora e serve. A prece é silêncio que inspira, o trabalho é a atividade que aperfeiçoa. O viajor mais importante da Terra também passou pelo oceano do suor e das lágrimas, orando e servindo. Tão escabrosa lhe foi a peregrinação entre os homens, que não sobrou amigo algum para compartilhar-lhe, apontando-te os júbilos da chegada pelo escaler em forma de cruz. Tão alto, porém, acendeu ele a flama da prece, que pôde compreender e desculpar os próprios algozes, e tão devotadamente se consagrou ao trabalho, que conseguiu vencer os abismos da morte e voltar aos braços dos amigos, vacilantes, como a repetir-lhes em regozijo e vitória: tende bom ânimo, eu estou aqui. E é isso que Jesus nos diz toda vez que a gente faz preces, que a gente mentaliza ele. Tende bom ânimo, eu estou aqui. E é isso que a gente precisa ter em mente sempre, para a gente prosseguir e vencer as dificuldades, sejam elas quais forem. Seja as dificuldades enquanto encarnado, ou quando a gente desencarnar, quando desencarna alguém da gente, quando alguém da gente sofre. Mas Deus está conosco. Jesus Cristo está aqui. E ele se faz presente e ele pode realmente nos dar forças, ajudar nessas forças quando a gente sintoniza. E a prece é esse caminho para essa sintonia. Só tem 2 minutinhos. Eu vou dizer também desse livro maravilhoso, Cura e Autocura, de Andrei Moreira.
E ele fala assim, olha, eu pedi forças e vigor a Deus. Não, eu pedi forças e vigor e Deus me mandou dificuldades para me fazer forte. Pedi sabedoria e Deus me deu problemas para resolver. Pedi prosperidade e Deus me deu energia e cérebro para trabalhar. Pedi coragem e Deus me mandou situações perigosas para superar. Pedi amor e Deus me mandou pessoas com problemas para eu ajudar. Pedi favores e Deus me deu oportunidades. Não recebi nada do que queria. Recebi tudo o que precisava. Minhas preces foram atendidas. Então, é muito bonito. Isso daí não é do próprio Andrei, não. Ele tirou, autor desconhecido, no jornal Evangelho e Ação, da Fraternidade Irmão Glaucus, Belo Horizonte, Minas Gerais. É com essas palavras, sabe, que eu vou encerrar agora essa fala, né, tão breve, meio tumultuada, peço desculpas, mas que a gente sempre pense nisso, que Deus sempre vai nos dar o melhor. Por mais que pareça que não é, por mais que a gente queira diferente, a gente deve se submeter, sim. Se a gente orou, se a gente procura vigiar, se a gente procura sintonizar com o bem, com o amor, tomar boas atitudes, pôr em prática um pouco do que a gente sabe, a gente vai tendo forças para superar os obstáculos e vai sair deles com um crescimento interior maior e com mais paz e felicidade. E a prece nos ajuda a conquistar essa felicidade por isso, porque é o caminho para isso tudo. Muita luz para vocês e que Deus continue nos abençoando. Que assim seja. Obrigado, Vinícius e Kátia, que nos trouxeram informações e reflexões muito boas. Vinícius falando da fatalidade, né, dando continuidade à fatalidade, e que nos mostrou nas suas colocações, entre vários aspectos, que nós não temos fatalidade para a prática do mal. Muito pelo contrário, né? E Kátia nos fala, nos trouxe muito bem a felicidade da prece, que nos reconecta, que nos alivia as angústias, que nos propicia entrar em contato com a espiritualidade para conselhos importantes, nos permite ajudar o semelhante, tudo isso a partir da prece. E com a prece, vamos finalizar nosso trabalho de hoje. Então vamos elevar nosso pensamento ao alto, agradecendo a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade que tivemos na noite de hoje, de obtermos essas informações, essas colocações de nossos irmãos, que foram palestrantes e conversantes na noite de hoje, e a gente possa, daqui para frente, refletir sobre esses temas e aplicá-los ao nosso dia a dia. Sobretudo a questão da prece, e fazer prece, estar em estado de prece, possa paulatinamente se tornar um hábito nas nossas vidas. Então, Pai, muito obrigado. E te pedimos que outras oportunidades como essa nos sejam dadas, se for de tua vontade. Muita paz para todos. Assim seja. E eu não posso falar por todos da fé, mas como coincidentemente eu estou aqui na noite de hoje, Vinícius, meus parabéns, para ficar registrado. Feliz aniversário. Parabéns, Feliz aniversário, Vinícius. Que fique Deus te conosco ainda. abençoe muito. Valeu, gente. Tudo de bom. Parabéns, Vinícius. Obrigado, Boa noite. pessoal. Boa Boa noite. noite.